Bom, primeiro ano, como eu falei para vocês, a nossa próxima aula era sobre o humanismo. Para a gente falar um pouco sobre o humanismo, nós temos que falar sobre o contexto histórico do humanismo. Ele acontece entre os séculos XIV e XV. Isso é exatamente a transição entre a Idade Média e o Renascimento. Então, ele está bem no meio desses dois. Nós não temos mais o teocentrismo, aqui já é o antropocentrismo. O que isso significa? Que o homem é o centro de tudo e não mais Deus, certo? A igreja já não tem mais tanto poder, não que não tenha, mas não tem tanto, certo? O surgimento dos burgos, os burgueses, gente que ganhava dinheiro vendendo e comprando, né? Aí tem a questão do mercantilismo também. Então, antigamente a riqueza ficava só na Idade Média, a riqueza ficava, né, entre os senhores feudais e a realeza. Aqui não, aqui já surgem os burgueses, certo? Gente que ganha, com o mercantilismo vai ganhando dinheiro e vai conseguindo um espaço na camada mais, certo? Mais alta da sociedade. Afastamento dos dogmas, como a gente tem o antropocentrismo, que então a igreja já não dá mais as cartas, entendeu? As pessoas não aceitam menos tudo aquilo que é vindo da igreja. Racionalismo, com isso tem o racionalismo. O que é isso? O homem começa a pensar mais, certo? Não é tudo aquilo que a igreja fala que é o certo, não, ele começa a raciocinar, ele começa a debater, e isso a gente vai ver na literatura, certo? Surgem debates diferentes, os destaques literários são para a historiografia em prosa, a poesia palaciana e o teatro popular. Vamos ver. Os principais autores, na Itália, Francesco Petrarca e o Boccaccio, Giovanni Boccaccio. Na França tem o Montaigne, Michel de Montaigne. Na Inglaterra, Thomas More. Portugal. Como nós ainda não tínhamos o Brasil, nós vamos estudar o quê? A literatura portuguesa, certo? Que é a nossa raiz. Tem o Fernão Lopes, o Gil Vicente e o Garcia Rezende. Gêneros mais explorados em Portugal. Então vamos começar com Fernão Lopes. O Fernão Lopes é o nome das crônicas historiográficas. Em 1418, ele foi nomeado guarda-mó da Torre do Tombo. A Torre do Tombo era onde tinham guardado todos os registros dos monarcas. Tudo que era da monarquia, tudo que era registrado estava na Torre do Tombo. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a ver os fatos e começa a narrar os acontecimentos da corte, tanto dos anos que ele estava, quanto de histórias que tinham registros na Torre do Tombo, mas que não eram verdadeiras. Então ele começa a pegar arquivos, certo? Ele começa a pegar coisas de verdade para dizer o ano que fulano nasceu, o ano que casou. Então ele começa uma história, uma historiografia baseado no que realmente existia, de prova, tá? Então a gente tem a crônica do rei Dom Pedro I, crônica do rei Dom Fernando, crônica do rei Dom João I, que, se eu não me engano, tem 2 partes. Então ele começa a fazer a história dos reinados, tá? Ele é considerado o pai da historiografia de Portugal. Ele escrevia novos acontecimentos e reescrevia aqueles que estavam errados. É o que eu falei para você. Aquilo que estava errado, ele corrigia, ele reescrevia, porque ele tinha documento para comprovar, já que ele era o guarda-mor da Torre do Tombo. E a principal questão assim, dos textos dele era que tinha uma narrativa dinâmica, muito parecida com as novelas de cavalaria. Não era aquele
texto chato de ler. Não, as pessoas gostavam de ler. Depois de Fernão Lopes, ocuparam seu cargo de cronista Mauro Gomes Engues, de Zurara, e Rui de Pina, mas ninguém conseguiu o texto que ele tinha. Ó, vamos ver aqui. Cerco de Lisboa, narra o episódio da guerra entre Portugal e Castela em 1384. Olha a narração dele. Andavam os moços de 3 e de 4 anos pedindo pão pela cidade, pelo amor de Deus, como lhes ensinavam suas madres. E muitas não tinham outra coisa que lhes dar senão lágrimas, que com eles choravam, que era triste coisa de se ver. E se lhes davam tamanho pão como uma noz, havíamos por grande bem. Desfalecia o leite àqueles que tinham criança a seus peitos, por míngua de mantimento. E, vendo lazerar seus filhos, a que não ocorrer não podia. Choravam a miúde sobre eles a morte, antes que os a morte privasse da vida. Muitos esguardavam as preces alheias com chorosos olhos, por cumprir o que a piedade manda, e não tendo de que lhes ocorrer, caíam em dobrada tristeza. Ora esguardai, como se fosseis presentes uma tal cidade, assim desconforta, e sem nenhuma certa fiusa de seu livramento. Como viveriam em desvairados cuidados quem sofriam ondas de tais aflições? Ó geração que depois veio, povo bem-aventurado que não soube parte de tantos males, nem foi quinhoeiro de tais padecimentos. Vocês viram? Ele fazia história, aqui ele está narrando o episódio da guerra, mas de forma poética. Era diferente do que nasceu em 1384, morreu, casou-se com... Não, ele narrava. Toda a história que ele fazia era narrado com uma prosa muito boa de se ler, tá bom? Bom, as poesias palacianas de Garcia Rezende, aí a gente agora vê o gênero dramático. A herança dos trovadores, quando aparece, é modificada e enriquecida. Texto não está mais escrito em galego-português, então aqui nós já temos o português. A amada é tratada por senhora, mas sem a relação de vassalagem entre homem e mulher, como acontecia na Canção de Amor. Então, há na poesia palaciana o amor, sim, o amor cuidadoso, o amor, mas não tem mais aquela coisa daquele sofrimento pela pessoa que fez aquele mal para ela e mesmo assim ela ama, entendeu? Não tem esse traçado forte, certo? Desse amor de vassalagem, de um amor que eu sou... como que eu posso falar? Eu te entrego meu amor e tudo que eu sou e nada mais, e eu não sou mais nada. Não é mais assim, tá bom? O eu lírico, que é masculino, chora pela perda da amada, como na Canção de Amigo. O eu lírico, o homem, ainda chora pela amada, mas não tem a vassalagem, certo? Marca um momento de transição, poema mais expressivo sem o acompanhamento da música. Passa a ser lido individualmente e recebe novas influências como o do poeta italiano Petrarca. Garcia Rezende, em 1513, juntou em Cancioneiro Geral a obra que representa a poesia palaciana da época do humanismo. Então, essa poesia também, como no trovadorismo, nas trovas, eram apresentadas na corte, apresentadas, lidas, né, para todos aqueles que estavam presentes. Na verdade, os gêneros textuais, a literatura e tudo que tinha de arte era sempre mostrada ao povo, encenada. Tá? Ó, poesia palaciana, cantiga sua partindo. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes de partida, tão cansados, tão chorosos da morte mais desejosos. São 100.000 vezes que da vida partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. Tá? Esse aqui é João Luiz Castelo Branco, cantiga sua partindo-se. Aí a gente chega no nome
né? Na verdade, do humanismo. Que quem é? Gil Vicente. Porque o que o Gil Vicente traz? O teatro popular. Certo? Na Idade Média e no começo, né, dos séculos, entre os séculos XIV e séculos XV, o teatro existia para peças religiosas na igreja, certo? O que era profano não existia naquela época. Então, quando o humanismo chega a vontade de se fazer uma encenação para o povo sobre o que se entendia por certo e errado, o que se entendia por amor, o que se sentia por ódio, o que se entendia por maldade, certo? E até tanto coisas religiosas quanto profanas. Ó, vamos entender um pouquinho do Gil Vicente. Ele é escrito em galego-português, então todos entendiam. Como ainda não era em português, né? Todo mundo entendia. Forma de texto em versos, com redondilhas maiores de 7 e redondilhas menores de 5, que é muito parecido com as trovas, tá? Inspiração nas cantigas trovadorescas para apresentar ao público. Temáticas, moralidade religiosa, que eram os autos, e sátiras sobre os costumes, que são as farsas, tá? Autos, falava da moralidade religiosa, e as farsas, sátiras sobre os costumes. Personagens tinham os típicos, certo? Que era o comportamento comum de um grupo, por exemplo, os sapateiros, os fidalgos, certo? E alegóricos, que representam um conceito, exemplo, bem, mal, que era o bem, o anjo, e o mal, o diabo. Estrutura. As peças de ação fragmentada, descontínua e seguir as unidades de ação. Tempo e espaço de teatro clássico. Então, são as características populares. Teatro crítico moralizante, lado humanista versus lado religioso. O Gil Vicente, ele tinha tanto o lado humanista, certo? Que ele criticava quem não fazia as coisas certas, tá? Quanto a crítica dele, tem gente que fala assim, mas como que ele tinha um lado religioso se ele fazia crítica à igreja? Não, ele não fazia crítica à igreja. Ele fazia crítica ao padre, certo? Que fazia coisas erradas. Ele fazia crítica à realeza, ao duque que traía a mulher, entendeu? Então, o lado religioso dele defendia os valores e os costumes, o bem e o mal. Dá para entender bem isso quando a gente começa a conhecer o teatro popular de Gil Vicente. Mas o que ele tinha de mais fenomenal é o riso, porque ele usava sátira, ele usava as pegadas divertidas para fazer o teatro dele. Tanto é que se hoje você assiste uma peça do Gil Vicente, você morre de rir. Você consegue ver que o teatro dele é atual. Por mais que tenha sido feito, né, no século XV, ele é atual nos dias de hoje. Mesmo depois de séculos, as peças continuam divertidas e atuais. Bom, vamos ver aqui. O autor escreveu muitas peças que costumam ser divididas a seguintes grupos. Autos pastoris, em que aparecem diálogos de pastores. Eles podem ter caráter religioso, como o auto pastoril português, ou profano, como o auto pastoril da Serra da Estrela. Autos de moralidade, apresentam ensinamentos morais e religiosos. Esses autos são os mais conhecidos de Gil Vicente, como a Trilogia das Barcas, Auto da Barca do Inferno, Auto da Barca do Purgatório e Auto da Barca da Glória. Ai, gente, já falei tanto que por exemplo, o Auto da Barca do Inferno tinha como personagens, né? Na verdade, eles estavam ali para ir
pro céu ou pro inferno, certo? O diabo vai buscar, né? Vamos ver quem que vai pro inferno. Então tem o fidalgo, carregando uma cadeira, tem o frade, que também, mesmo sendo frade, ele vai pro inferno, que é aquilo que eu falei para vocês, que ele condena os atos das pessoas, dos homens, não da instituição igreja, certo? A instituição igreja para ele é certo, mas o frade que rouba, por exemplo, não é. Do pajem, o sapateiro, por mais que ele seja mais pobre, humilde, mas o serviço dele é de baixa qualidade, então ele merecia ir para o inferno. O judeu, que nem o barqueiro do inferno queria levar ele, entendeu? Só quem vai só quem não entra no inferno é o parvo e os cavaleiros que vão para o céu. Então, assim, é divertido, mas ele traça bem isso de bem e mal, tá? Nas obras deles. Farsa, de forte caráter crítico. As farsas mostram com humor episódios de personagens típicas discorrendo sobre problemas que aparecem na sociedade. São muito conhecidas e apreciadas peças. Farsa de Inês Pereira e o Velho da Horta. Por exemplo, o Velho da Horta é um velho que fica cantando uma mocinha, certo? Que vai lá na horta dele comprar e ele fica paquerando ela. Então, para ele, isso é condenável. Então, ele escreve sobre essas condenações. Ó, as principais obras deles aqui, para vocês verem. E é legal vocês pesquisem na internet, tentem ler, sabe? Eu acho que assim, teatro é uma coisa meio chata de se ler, ao meu ver. Mas, pelo menos, saibam o que cada história tem de legal. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir peças, assistir filmes, é muito legal. Vocês vão dar muitas risadas. Ó. A barca do inferno, fidalgo. Esta barca onde vai, ora, a casa está apercebida. Vai para a ilha perdida e há de partir logo essa hora. O fidalgo, para lá vai a senhora? O diabo, senhor, a vosso serviço. Fidalgo, parece-me isso, curtiço. Por que a vedes lá fora? Porém, a que terras passais? Para o inferno, senhor. Terra é bem sem sabor. E também casambais? Aí o fidalgo, e passageiros achais para tal habitação? Diabo, vejo-vos eu em feição para ir ao nosso cais. Aí o fidalgo, parece-te a ti mesmo? Em que esperas ter guarida? Que deixo na outra vida quem reze sempre por mim. Quem reze sempre por ti, e tu vivestes a teu prazer, cuidando cá guarecer, porque rezam lá por ti, embarca ou embarcai, que a vez de ir à derradeira. Quer dizer, ele foi pro inferno, né, gente? Bom, eu preciso que vocês assistam como tarefa o filme O Alto da Compadecida. É um filme antigo, Isabela, é um filme mais antigo, mas é muito legal. Esses dias mesmo eu fiz o Lourenço assistir comigo e é o filme que eu já assisti 115 vezes e assisto mais 200 vezes, porque é muito legal, vocês vão dar muita risada. Quem não assistiu, assista, porque eu quero que vocês façam uma resenha sobre a obra de Guel Arraes, certo? Destacando as referências da obra com humanismo. E eu preciso que vocês façam os exercícios do módulo 13 e 14, que eu vou corrigir os exercícios de aplicação comentando cada questão, como eu fiz com o trovadorismo, tá bom? Gente, dúvidas e resoluções, na verdade, eu quero a resenha, tá? No meu e-mail, showsliteratura.cocjs@gmail.com. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, por favor, me manda uma mensagem que eu explico tudo de novo, tá bom? Até mais, gente!